Então, antes de mais nada, eu trouxe aqui uma muda de Isabel, que o Virgílio pediu, e eu vou mostrar uma coisa, até bom o Silvio ver, e o Vaê também. Eu sempre falo, a gente tomar cuidado quando você vai observar a folha de uma videira, para quem é novo, no planeta tem 10 mil tipos de uvas diferentes, e são 10 mil tipos de desenho de folhas diferentes. A identidade da videira é o desenho da folha. Tem livros grandes, grossos, literatura que mostra como é cada videira e a sua folha. Então quem tem prática, uma ou outra variedade a gente consegue perceber pelo desenho da folha, tá? Eu consigo alguma coisa, outros mais, outros menos. Mas eu achei interessante essa muda que eu trouxe para o Virgílio, que é uma uva Isabel. Silvio, chega aqui, chega perto. E o Vaê também vai perceber. Cuidado quando alguém, está acontecendo muito isso no YouTube, que é normal, o pessoal posta uma folha e pergunta qual é o tipo da videira. Quando eu dou uma olhada, tem folha que eu fico na dúvida. Eu percebo que é folha ao longo do galho de uma videira. Cuidado que é normal a videira ter 2, 3 folhas no mesmo galho de caras diferentes. Então engana a gente. Tome cuidado antes de responder, porque a videira engana a gente e a gente apanha muito. Ele engana. Por exemplo, ó Silvio, chega aqui, ó. Vem cá, Silvio, você que é chegado nisso também. O Vaê, quer vir aqui perto ou não? Chega aqui, vem cá, chega aqui, encosta aqui. Ó, pega um exemplo, uma muda nova, Isabel, tá fraquinha, mas tá bonita. Quem for receber essa muda, não estranha que o galho tá fininho, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Depois, em julho, você vai podar curtinho, ela vai brotar forte. Não estranha a espessura, tá? Isso não quer dizer nada. Olha aqui, vai, ó Silvio, olha. Sem querer eu peguei essa muda quando eu olhei ontem e eu percebi que ela estava sem querer o que eu queria mostrar. Ó, olha o desenho, a mesma planta, hein? Olha o contorno na cara desta folha, vou virar para lá, depois eu viro para você, Virgílio. Olha o desenho dela, gravem bem o desenho, tem que ter olho bom. Olha o desenho desta folha, irmã dela. Uma parece ser essa cortina parece aquela da Niágara. Né? Parece. E olha a folha aqui de baixo. Vê se essas 3 folhas são iguais. Olha, filma bem, Virgílio, isso é para o Brasil ver. Cuidado quando estão olhando folha, estão dando o nome de videira. Às vezes não é o que a gente pensa, a gente apanha da videira, viu? Ela engana. Repara, uma planta nova, nós estamos vendo no meio dela 3 folhas totalmente diferentes. Se alguém tirasse uma folha, mandasse uma foto para mim dela, eu ia olhar, eu ia falar, olha, tem cara da uva Jax, mas não é Jax, é Isabel. Fala, você entendeu? Então vamos lá. Para que a pessoa poste uma foto, o ideal seria a 3ª, 4ª, 5ª folha? É difícil dizer, porque normalmente, depende da força do vigor da videira, a folha, ela não tem uma norma onde aparecer diferente. Normalmente é perto da axila até o meio do galho. Ela pode olhar, quem tem videira, vão aprendendo, olhem o desenho das folhas, vão treinando. Em 10 anos vocês começam a treinar. Vão treinando, 10 anos, eu mexo a 50, eu apanho, eu não sei nada. É 10 anos, só meia boca, tá? Então vão olhando o galho da videira e olha bem as folhas, conta a folha da base e ao longo dela, olha onde vocês estão vendo, as folhas são diferentes. Tem videira que dá um nó na gente. É bom que eu trouxe aqui para mostrar. Mostrou direito, Virgílio? Então, às vezes, alguém manda uma folha de uma... A gente fala, olha, tem cara de Isabel, faz de conta. Mas quando a gente vai ver no resto da folha, não é a Isabel. As plantas, elas têm alteração de folha, tá? E a folha certa da Isabel, qual que é? Seria mais essa de baixo aqui, ó. Mais ou menos. É que ela tá pequena, não tá bem formada, tá? Ela não está bem formada. Mais ou menos essa, não é bem essa. Elas não estão bem formadas. Essa planta engana. Pega alguém de prática, fala, que videira é essa? Se eu olhar, eu não ia saber responder. Tem 5 folhas diferentes? Acontece, ninguém é Batman e Robin não, hein? A gente apanha direto. Cuidado com essas coisas. Eu olhei a folha e eu acertei. Não é assim, hein? Ela engana, tá? É só uma dica. Tá claro sobre isso? Entenderam? Eu só estou falando o básico, que é para vocês entenderem que a videira ao longo das folhas, ela tem alguma alteração, engana a gente, tá? Então não vamos dar muita certeza quando a gente vê uma folha, a gente pode errar. Eu erro muito, eu erro demais, imagina que é novo. Percebeu? Viu a diferença? Então, uma coisa, Sérgio, a folha da alfa americana, atrás sempre é peludado, não é? Mais ou menos um pouquinho, não é tão lisa não.
Ela é um pouquinho Quando aveludada é atrás. de vinho, já é liso, né? Já é liso, mas Isso aí. não olha só embaixo. A folha em total da videira, ela tem formatos diferentes, não só nas bordas, como nas costas e no verso. Porque tem especialista no mundo que só estuda a folha. Estudioso disso, é gente extremamente prático. E é uma coisa maluca mexer com botânica, para quem tem prática, não é o nosso caso. Então, cuidado quando a gente vê folhas de videira, porque ela engana, tá? Você olha numa videira, você vê folhas diferentes. A própria adubação, a maneira que está a qualidade da terra, o pH, também influencia? Não tanto, não, é da própria planta. Ela tem mutação de folha ao longo da planta, não tem nada a ver com a adubação. É da natureza botânica da videira. Certo. Isso ocorre. Ou até o enxerto, o porta-enxerto? Não, Pode alterar? não, você pode olhar o porta-enxerto, a maior parte dele já é mais padronizado. O manso, que dá uva, que lhe dá mais alteração. Foi. Não será porque a genética que vem lá de trás, que já foi... Não, é da planta, é mutação. Não, é planta. Não. É mutação da planta, é coisa da planta, dessa natureza. Deu para entender? Essa muda é de pé franco. Essa muda é de pé franco. Pé franco. Mas mesmo enxertado acontece a mesma coisa. A videira altera a folha no meio do parreiral. Se você tirar 6, 7 folhas de um galho de uma videira longa, você vai ver que as folhas não são todas idênticas. São parecidas. E outras totalmente modificadas. É um troço sério, então... Então a gente vai saber só quando tem o formato de caixa. Também, isso. A grande vantagem é ver a produção do primeiro, segundo ano, que às vezes a senhora compra uma muda por aí, que acontece muito, a senhora compra uma uva, vamos dar um nome qualquer. A senhora comprou Niagara Branca. Aí a senhora foi e comprou de uma pessoa, a pessoa nem sabe a muda que é, ele pôs etiqueta Niagara Branca. Mas não é uma outra uva. Quando nasce, não é o que a senhora quer. Então a senhora falou uma coisa certa. Na frutificação que tira a dúvida da gente. Entendeu? Porque as mudas, a maioria por aí afora, onde não tem padrão de qualidade, a muda que a senhora comprou, eles põem o nome que a senhora quer, mas não é ela. É meia boca, os caras detonam. Então engana a gente. Tem gente que manda foto pra mim, foto mostrando assim, como fosse muda de uva Itália. A uva Itália tem uma folha característica dela. E eu respondo, não é Itália. Eu falei, não, é Itália o cara tá falando. Tem etiqueta. Eu falei, joga a etiqueta fora. A folha tá dizendo que não é ela. E com o tempo ele vê que não era Itália, nasceu Isabel. Então eu comprei É um problema, cuidado. Tem que ter norma de compra, local que é sério. Tem muita coisa mal orientada por aí. Tem muda meia boca, você fica frustrado depois. É porque tem muita gente se alinhando nesse patamar de fazer muda, essas coisas, para vender. Então, o que nós combatemos, então, olha, o nosso grupo, o trabalho da gente é orientar vocês para vocês não se enganarem muito. É um alerta que a gente faz, para você não se decepcionar. Teve gente que se decepcionou, me ligou, até para eles acredito, gente que queria 10 mudas, 8 mudas da Niagara Rosa. Uma pessoa gostava da Niagara Rosa. Comprou as 8 mudas, quando começou a produzir, deu cacho preto, quando eu fui ver era o Isabel. Não é o que o cara queria. Ele queria uva rosada. Então é chato para a pessoa depois de 3, 4 anos. Então o cara se frustra. Eu acho isso muito chato. Por isso que a gente fala o básico, vocês que estão começando, para vocês terem mais noção e errar menos. Tá? Por aí tem muita coisa mal feita. E é chato enganar as pessoas. Por enquanto isso a gente não faz. Se vamos começar a enganar vocês um dia, eu não sei. Mas por enquanto não. A minha uva foi comprada com uma Isabel. Olha, vem cá, levanta, vem cá. Olha, tem um vídeo mostrando que ela colheu 300 cachos de uma uva dela, na casa dela, uma uva de vinho, plantas de 2 anos ou 3 anos? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Ela colheu 300 cachos de uva de uma variedade interessante. Eu não sabia. Você comprou como o quê? Isabel. Isabel, uma uva americana preta de fazer suco. Entregou uma muda europeia de fazer vinho de casca verde. Ela se decepcionou. Tanto é que ela falou para mim, por vigília, como fomos lá, eu vou arrancar minha muda. Eu falei, não, a planta tá bonita, cuida dela. 8 meses atrás, colheu 300 cachos de uva. Ela se frustrou. Não é a muda que ela queria. Porque ela comprou uma uva para fazer suco, a uva preta. Entregaram uma outra uva, não tem nada a ver. Ela quase arrancou fora, eu que não deixei arrancar. Porque a planta estava muito bonita. Tanto é que deu quantos cachos agora? 300 cachos. Uma planta de 1 ano e meio, 2 anos. E ela nunca mexeu com uva. O mesmo aconteceu com ele, as plantas deles produzem muito. E a do Uvaê, está no YouTube a colheita das uvas nossas. É uva nos quintais. É
aquele manejo normal, sem agressão. Então é bom que a gente fala nesse assunto, que é para o pessoal entender que tem muita coisa que a gente se frustra. É muito Quer dizer ruim. que a minha, eu não sei se é realmente a Niágara Rosa. Não sei, difícil. Só vendo a folha, quando ela fica bonita, não sei. Pode ser que é Niágara Rosa, como pode ser que venderam para a senhora Isabel, a muda que tinha lá, ele trocou a etiqueta e empurrou alguma coisa. Pode ser, porque no Brasil, eu falo, é muito chato, viverista de muda, a pessoa fazer um pedido por telefone e receber outra coisa. Isso não se faz. Eu acho isso péssimo. É um hábito que no Brasil devia acabar. Vocês que estão aprendendo, vocês que têm que exigir a qualidade da muda. E como você exige? Compra de lugar que tem certificado. Não compra muda na beira da estrada em qualquer lugar. Você vai comprar um pé de uva na beira da estrada, você leva, quando você plantar, nasce jaca. O cara está detonando a muda ali, quer que se dane. Você não vai achar mais ele na estrada, em lugar nenhum. Pouca gente é séria. Tem gente séria na estrada? Tem. Mas tem gente que leva no sarro. Isso é péssimo, hein? Então, eu estou dando só um alerta, tá?